Fala, meus alienígenas! Rafa aqui da Ensines e eu vou te perguntar o seguinte: você sabe qual é a profissão do futuro? Pois é, a profissão do futuro é a manutenção em smartphone. E dentro da manutenção de smartphone, qual é o serviço hoje que traz mais lucro para o técnico? É a troca de vidro. Dito isso, eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre troca de vidro e sobre as principais laminadoras que a Ensines trabalha hoje, que são top do mercado. Bora lá! Galera, primeira pergunta, pergunta mais básica. O que é manutenção de telefone? O que uma assistência técnica faz no seu telefone quando ele quebra? Basicamente, pessoal, é consertar seu telefone mesmo. Quando o telefone quebra, você que é técnico, você já sabe o que é isso, mas para quem não é técnico, para quem é usuário final e não conhece um pouco do procedimento, é quando uma pessoa capacitada vai desmontar seu telefone, vai identificar o problema e vai trocar as peças dele, tá? Então, essa é a primeira pergunta que a gente mais responde, né? Quando um cliente chega pra gente querendo entender como funciona uma assistência técnica, quais são os maquinários, todas essas dúvidas a gente consegue tirar para você no detalhe. Mas basicamente a assistência técnica é aquela loja, é aquele lugar, aquela especializada que vai receber o seu telefone para prestar uma manutenção, seja básica ou avançada no seu telefone. Dentro da profissão do futuro, pessoal, que é técnico de smartphone, nós temos um serviço que ele se destaca perante os outros, que é justamente a troca de vidro. E é aí que a gente vai entrar no nosso tema principal. Então a nossa segunda pergunta é: o que é a troca de vidro? Basicamente, é quando um telefone ele cai, ele sofre algum tipo de impacto, ou cai alguma coisa em cima dele, e ele quebra essa primeira parte da tela, que é justamente o vidro, que é onde você dá o toque no telefone. Quando esse vidro quebra, mas a imagem continua funcionando, continua aparecendo, e o touch continua funcionando perfeitamente, você tem a possibilidade de estar trocando só o vidro. E como que é feito esse processo? Esse processo você separa o vidro da tela, que pode ser um LCD, ou pode ser um OLED, ou pode ser um AMOLED. Você separa a tela do vidro fazendo um corte utilizando um fio de tungstênio. Esse fio você separa o vidro e após fazer essa separação, você vai colocar uma cola oca e você vai colocar um vidro em cima. E é aí que entra a nossa terceira pergunta, que é sobre a laminadora, que é a máquina que você precisa estar utilizando para estar fazendo a troca do vidro. Nossa terceira perguntinha é: o que é uma laminadora e qual a função da laminadora? Perfeito. Uma laminadora é uma máquina que você vai utilizar para estar fazendo o processo de laminação desse vidro juntamente com a tela, como eu expliquei na pergunta número 2. Então você vai laminar, que basicamente é juntar o vidro com a tela. Isso é uma laminadora e essa é a função da laminadora. Laminadoras modernas, como as que a gente trabalha, ela também tem uma função de tira-bolhas, que no caso dessa é justamente aqui e no caso dessa é aqui. Então, nesse processo de tirar bolhas, você consegue tirar todas as bolhas que podem ficar na tela e deixar sua tela no mesmo aspecto original. Então, quando você troca um vidro, a tela permanece com todas as características originais, sem perder nenhum tipo de qualidade, seja de imagem ou de touch. Nossa quarta pergunta é a seguinte: o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para conseguir trocar um vidro? Qual tipo de conhecimento eu tenho que ter? Basicamente, você precisa ter um curso básico de manutenção de smartphone e você precisa ter um curso básico de troca de vidro. Hoje, com o curso básico de troca de vidro, em 2, 3 dias você consegue aprender todo o processo de troca de vidro e já na primeira semana conseguir faturar para poder pagar tanto o investimento das máquinas quanto o investimento do seu curso. Então, basicamente, para você trocar vidro, você precisa de uma laminadora, de uma separadora, alguns ferramentários muito básicos e um curso básico de troca de vidro para você já começar a faturar e conseguir pagar em menos de 2 meses todo o investimento feito, seja em máquina ou seja em ferramentas. Existe alguma diferença de troca de vidro edge para flat? Basicamente, pessoal, o processo da troca de vidro é o mesmo. O que muda é só a tecnologia da tela. Mas com treinamento adequado, você vai utilizar a mesma técnica para trocar, seja edge ou seja flat. Qual a diferença de uma máquina de pistão para uma máquina de airbag? Máquinas de airbag são máquinas mais antigas, são máquinas lançadas há 8, 9, 10 anos atrás. Já existe mais ou menos uns 4, 5 anos, que não lança máquinas profissionais
máquinas para serviço em escala de airbag. Por quê? Quando você vai utilizar um airbag, você tem, infelizmente, ali um pequeno probleminha que o balão do airbag ele não enche 100% de forma homogênea durante toda a sua plataforma. Já num pistão, você tem aqui, ó, nessa máquina nós temos um pistão central e nós temos 4 eixos que não deixam a plataforma ficar torta. Isso faz com que o pistão lamine de forma plana e perfeita. Já nessa outra máquina aqui, ó, nós temos 2 pistões, ó, 1, 2. Ele também tem um eixo que centraliza e não deixa a máquina de forma nenhuma laminar torto. Então, no pistão, você vai conseguir laminar de forma perfeita e plana. Já no airbag, infelizmente, você tem ali uma inconsistência, porque é um balão e dependendo do tempo de uso do balão, o balão ele pode encher um pouco mais de um lado, um pouco mais do outro, um pouco mais no centro, e isso acabar laminando de forma torta e formando bolhas que, infelizmente, você vai ter que repetir o processo para estar tirando. Outra pergunta que eu recebo muito é, por que no processo de laminação, às vezes fica com várias bolhas, tá? Muito simples. Isso pode ser cola oca vencida ou o principal dos fatores, uma laminadora que não é de qualidade. Quando você tem uma laminadora que não é uma laminadora profissional, uma laminadora de entrada, ou uma laminadora até mesmo de airbag, infelizmente durante o processo de tirar bolhas ou no processo de laminação, a laminação pode acontecer torta e no tira-bolhas pode infelizmente não tirar o suficiente, né, para que a tela fique perfeita. Então, em alguns tipos de maquinário, maquinários mais antigos ou desatualizados, você tem um problema da laminação não acontecer de forma plena, de forma plana, de uma forma assertiva. Por isso que pode ficar muitas bolhas. Outro motivo, como já citado, é justamente uma cola oca vencida, uma cola oca mal acondicionada, e aí, na hora de você fazer a laminação, você não consegue ter ali a qualidade que você gostaria. Mas isso a gente resolve muito simples. No caso da cola oca, é só deixar ela no refrigerador. Se você colocar ela numa geladeira, por exemplo, abaixo ali dos seus 12, 13 graus, pode ficar tranquilo, você vai ter cola oca para o resto da vida. Já em relação à laminação de tira-bolhas, você tem que ter uma máquina profissional de qualidade para evitar de refazer o serviço e de que fique algum tipo de bolhas durante o processo de laminação. 7ª pergunta. Para quem não sabe, a gente esteve na China para desenvolver essa máquina. Então essa máquina aqui foi um projeto 100% desenvolvido para Insinis. Dito isso, a 7ª pergunta é: como foi o processo de desenvolvimento da nossa Andrômeda? Basicamente, a gente trabalhou com essa máquina aqui, que é a RMB3 Plus, por 3 anos consecutivos, e nós pegamos as melhores peças, a melhor parte dessa máquina, e montamos a nossa Andrômeda. Então nós desenvolvemos uma máquina moderna, compacta, e que entrega um serviço com um tempo muito mais curto do que a RMB3 Plus. Nesse desenvolvimento, a gente estudou cada detalhe dessa máquina, seja os componentes internos, seja a placa lógica e até mesmo o software, para que a gente pudesse entregar um produto de ponta que vai fazer a sua assistência técnica, entregar um serviço de qualidade, mantendo a tela genuína do seu cliente. Como precificar a minha troca de vidro? Muito simples. Você vai pegar o valor de uma troca de tela, seja paralela ou genuína, e você vai cobrar o mesmo valor. Então, se você fosse colocar uma tela paralela para o seu cliente e fosse cobrar dele ali mais ou menos R$600, você vai cobrar os mesmos R$600 para trocar o vidro. Por quê? Porque você vai manter uma tela genuína, com a mesma qualidade da tela genuína, com a mesma qualidade de imagem, de touch, de segurança, de responsividade do toque, cobrando o valor de uma troca de tela nova, porém genuína. Só que no caso você não vai trocar a tela completa, você vai trocar apenas o vidro. Nesse caso fica páreo, porque o processo de manutenção, o processo de prestação de serviço vai demorar um pouquinho mais. Em vez de você gastar 1 hora para trocar a tela completa, você vai gastar 1h20, 1h30 para trocar o vidro. Então, para ficar equiparado, você cobra o mesmo valor de uma tela, seja paralela de boa qualidade ou de uma tela genuína. Aí vai depender da sua região, vai depender da sua assistência técnica. Agora, uma das perguntas mais importantes. Quanto eu posso faturar fazendo troca de vidro? Galera, é o seguinte, você consegue faturar mais de 2.000%. Por quê?
Quando você troca o vidro, você tem um lucro altíssimo, porque no processo de troca de vidro, você basicamente só vai trocar o vidro e a oca. Alguns profissionais gostam de comprar a oca separada do vidro, mas hoje no mercado você já acha oca com vidro para todos os modelos. Vamos considerar aí um iPhone 13 Pro Max. Hoje um vidro de um 13 Pro Max está na faixa de 15 a 20 reais. Para trocar o vidro, você vai cobrar incríveis 900 a 1.100 reais. Então, pegando uma média de R$1.000 para trocar um 13 Pro Max, na data que esse vídeo está sendo postado hoje, você vai ter simplesmente R$980 de lucro. Você não acha hoje nenhum tipo de profissão que te entrega num prazo aí de 1 hora e meia, esse lucro de R$980. Então, é um serviço extremamente lucrativo. Ah, Rafael, mas não é todo dia que eu vou pegar um 13 Pro Max para fazer. Maravilha. Vamos pegar então um Poco X4, um telefone mais básico, mais simples. Você vai cobrar na faixa de R$230 para trocar o vidro. E o vidro dele custa entre 5 e 10 reais. Resumindo, R$220 de lucro que você vai faturar entre 1 hora e 1 hora e 20 de manutenção nesse aparelho. Pô, pelo amor de Deus, né? Você só não ganha dinheiro se não quiser. Para finalizar as perguntas, por que eu deveria comprar na Insignis? Galera, é o seguinte, a Insignis é uma fintech de crédito, onde a gente financia a compra das máquinas para você. Além de financiar, a gente também dá o treinamento, a gente também dá o curso completo de troca de vidro. Então, pensa comigo, você vai investir pouco, você vai dar uma pequena entrada e eu consigo parcelar essas máquinas para você em até 36 vezes no boleto. Tudo sujeito à análise de crédito, mas eu consigo financiar essa máquina para você e com o lucro dessa máquina você já consegue pagar os seus boletos e quitar suas máquinas, seu treinamento. Então, basta só você tomar a decisão de vitória na sua vida para você começar a lucrar hoje mesmo com a troca de vidro. Agora, com todas as perguntas respondidas, as principais perguntas dos nossos clientes, a gente vai para a parte boa, a gente vai para a parte de explorar as duas máquinas. Então, agora eu vou apresentar no detalhe tanto a nossa Andrômeda quanto a nossa RMB3 Plus e destrinchar essa máquina. A gente vai abrir as duas máquinas e mostrar todo o potencial e o diferencial de um modelo para o outro. Começando que essa bonita aqui, ó, que é a RMB3 Plus, ela foi uma máquina que mudou o mercado. Por que essa máquina mudou o mercado? Essa máquina, ela veio com alguns diferenciais que na época que ela lançou, né, ela tinha esses 3 presets aqui. Com esses 3 presets analógicos, nessas 3 válvulas aqui, a gente conseguia já deixar regulado para fazer tela flat, que são telas LCD retas, telas ED, que já são telas AMOLEDs flexíveis, que fazem curva na ponta, e laminar as colas ocas nos vidros, tá? Dessa forma, você já tinha 3 presets para fazer a maioria dos tipos de tela. Mas o que essa máquina tem de legal no lançamento dela? Com essa máquina aqui, com essas válvulas, você consegue ajustar, diminuindo ou aumentando a pressão, né, o bar que você quer laminar a tela. Então, isso daqui foi disruptivo, porque quando lançou as laminadoras, quando as laminadoras estavam soltas no mercado, você não tinha essa opção. Todas as laminadoras, né, a maioria das laminadoras, elas tinham um limite ali de pressão. Então você não conseguia, por exemplo, fazer tela ED. Você só conseguia fazer telas flats e telas retas. Juntamente com isso, essa máquina veio também com um tira-bolhas embutido. E nesse tira-bolhas você consegue colocar tablets até 12,5 polegadas. Então, além de laminar tablets de 12,5 polegadas, você também tira bolhas de 12,5 polegadas. Isso fez com que essa laminadora, por ser uma laminadora relativamente pequena, né, comparada com outras máquinas do mercado, tornasse ela sucesso de vendas. E essa máquina aqui, a Insignis trouxe com um diferencial que foi justamente o acoplamento, que é justamente essa peça daqui, que a gente vai abrir ela daqui a pouco e mostrar internamente como que funciona o motor dela. Por que isso daqui foi um diferencial? Antes, quando as máquinas elas vinham, elas utilizavam isso daqui, ó, compressor e bomba de vácuo, que é aquele lá do fundo azul. E justamente para economizar
tempo, espaço e otimizar o processo da troca de vidro, e nós colocamos um motor ion-on justamente dentro dessa caixa que a gente chama de acoplamento para otimizar o serviço, né, prestado aí e o espaço ocupado. E aí nós evoluímos a RMB justamente para Andrômeda, que é essa máquina aqui que hoje promete ser a nova sensação do mercado. Por quê? Porque você tem numa máquina muito menor e muito mais leve tudo que a RMB entrega. Então aqui hoje nós vamos desmontar, nós vamos abrir essas máquinas e mostrar que justamente nós temos a mesma qualidade, o mesmo padrão de qualidade nas duas máquinas, porém nessa daqui você tem um espaço menor, um motor mais bem acoplado e um software mais atualizado. Fechou? Então, ó, vamos começar pela RMB. Aqui na RMB, ó, vamos desmontar aqui na parte de cima dela, juntos, para vocês entenderem como é que é toda a estrutura dela. Então, vamos tirar justamente essa capa aqui, essa proteção, mostrar em cima, mostrar as peças e mostrar o que a Insinis desenvolveu na Andrômeda para tornar essa máquina aqui melhor. Então, pessoal, agora a gente está abrindo aqui, ó, para mostrar para vocês o que a gente tem aqui, ó. Aqui na RMB nós temos as solenoides, as válvulas solenoides que controlam, né, entrada, saída de ar, que controla pressão, controla barra, controla tudo. Extremamente fácil de prestar manutenção, tudo na mão, tudo rápido, tudo prático, né? Se essa válvula aqui, por exemplo, estourar, a gente consegue se ela queimar, né, a gente consegue estar desconectando e estar substituindo ela, bem tranquilo de estar fazendo. Se alguma mangueira aqui vazar ou der qualquer problema, tranquilo desconectar também, bem tranquilo de estar prestando manutenção. Aqui na parte de trás, nós temos a área de laminação, que é toda essa câmera aqui que você vê que ela é toda vedada, toda blindada, justamente para evitar que tenha qualquer tipo de vazamento, né, de pressão. Aqui nós temos o tira-bolhas e olha que interessante, aqui nós temos uma resistência na parte de trás do tira-bolhas, né? Vocês vão ver como que é na Andrômeda. E aqui em cima, nessa parte aqui, ó, nós temos o pistão da RMB 3 Plus. Esse pistão, pessoal, é um pistão de 100 milímetros. Nesse pistão aqui, ele precisa ser maior justamente porque a área de contato de laminação da RMB, ele é bem maior. Mas como vocês podem observar, todo o acesso da máquina é bem simples, toda a manutenção é bem fácil, é uma máquina bem objetiva, mas muito bem construída nas suas conexões, muito bem construída aqui em toda a parte elétrica, muito caprichado, você não vê que tem nada solto, tá? E agora a gente vai para a nossa queridinha Andrômeda. Vamos tirar aqui a parte da Andrômeda de cima para a gente ver o que a gente tem de novidade nessa máquina. Aí o pessoal me pergunta assim, Rafael, mas você está misturando os parafusos tudo, vai ter problema não? Não, pessoal, não vai ter problema. Sabe por quê? Porque é o mesmo parafuso. Então aqui, pessoal, agora já solto, né? Já tirei todos os parafusos. Ela é bem encaixadinha aqui, eu preciso dar uma levantadinha nela aqui. E olha o que a gente tem aqui, ó. Olha que interessante. Nós temos as mesmas solenoides, tá? Então isso facilita na manutenção. Nós temos as mesmas mangueiras e as mesmas conexões, o mesmo padrão de qualidade. Só que agora a gente tem algumas melhorias nessa máquina. Que melhorias são essas? Nós temos aqui, ó, um filtro de fácil acesso que sai justamente do motor ion-on que está aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Nós já temos aqui o recipiente, que é um recipiente de 3 litros, que ele vai fazer a parte de comprimir o ar, então ele já está aqui embutido. E olha que legal a evolução do software e da placa dessa máquina. Essa daqui é a placa que controla toda a máquina.
com essa placa aqui, ela já tem um processamento melhor do que essa placa que já é um modelo mais comum e um modelo mais padrão no mercado. Então aqui a gente tem uma placa lógica que controla tudo, né? O software está instalado ali dentro, só que é um modelo mais antigo, então a gente já atualizou. Inclusive, o software dessa máquina aqui, ele é mais evoluído do que o software dessa. Nessa máquina você consegue salvar novos modelos de aparelhos e você consegue configurar por tipo de aparelho aqui. Já na RMB3 Plus você não consegue isso. Você consegue fazer configurações apenas ali de pressão de bar e temperatura. Então na RMB3 Plus você vai conseguir colocar ali 2 bar, 4 bar, 6 bar, alterar a temperatura, colocar 40 graus, 50, 60, de acordo com a tela que você vai fazer. Com ela você já faz qualquer tipo de tela. Só que aqui você consegue subir o nível. Além de você conseguir trocar o bar, trocar a temperatura, você ainda consegue selecionar o modelo do aparelho. E ainda tem um diferencial, que você consegue fazer isso tudo de forma digital. Você não precisa ficar trocando a pressão, trocando o bar pela válvula solenoide. Você vai conseguir fazer tudo de forma digital. Então, mostrar para vocês aqui como funciona. Vem cá comigo, ó. Então, por exemplo, se eu venho aqui no LCD, eu quero que a máquina trabalhe com 2 bar de pressão. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar aqui 2, né, e apertar Enter. Já está configurado para 2 bar de pressão. Aqui eu tenho 3 presets já configurados, 2 bar, 4 bar e 6 bar. Se eu quiser que aqui funcione com 2 bar, eu tenho que ajustar aqui. No caso, aqui já está ajustado. Só que eu vou fazer diferente. Eu quero que aqui funcione com 3 bar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um ajuste aqui, ó, subir, olha lá, ó, 3 bar, mandar a máquina executar para que eu possa verificar se realmente vai dar 3 bar. Então aqui eu tenho que esperar 2 minutos em média para me verificar se a pressão que está aqui está correta, tá? Vamos acelerar o vídeo e ver o ajuste aqui para 3 bar. Aqui agora, pessoal, que a gente vai saber se alinhou direitinho ou não, ó. Tá com 3 bar, vamos verificar agora se alinhou ou não. Vai laminar. Top! Aqui com a experiência de primeiro eu já consegui alinhar 3 bar. Mas em alguns casos você tem que vir fazer um ajuste fino, tá? Já aqui, pessoal, eu não preciso me preocupar com isso. É só eu vir aqui, colocar 3 bar, apertar Enter e mandar executar. Posso mandar executar tanto por aqui no LCD quanto aqui no botão laminação. Mas vamos por aqui. Aqui, pessoal, a máquina já está ajustada para 3 bar. Você não precisa fazer um teste para verificar se ela está alinhadinha ou não, porque esse alinhamento ele é feito de forma digital. Então pode ficar despreocupado que é mais preciso do que a RMB, porque é feito de forma digital e não analógica. Lógico que na RMB, depois de você fazer o ajuste analógico, você vai estar com a máquina perfeita. Aqui já está laminando. E para quem observou, né, nós temos aqui uma máquina que responde muito mais rápido, tá? Ela responde de imediato. Então, aqui para a gente fazer a laminação de 3 bar, a gente conseguiu fazer aqui mais ou menos em 30 segundos, né? Já aqui, teve que esperar a máquina encher, ela bater os seus 93 kPa, porque a gente está em Minas Gerais, nós estamos acima do nível do mar, bem acima do nível do mar. Então aqui você demora em média aí 1 minuto para você estar alcançando o tempo adequado para fazer a laminação. Já aqui você já consegue reduzir, né, para pelo menos 20 segundos, 25 segundos, fazer o mesmo trabalho que você faz aqui. Mas, obviamente, ambas, quando finalizarem o trabalho, vão estar com a laminação impecável, com a laminação perfeita. E aí, se você quiser saber mais, tem um vídeo que eu estou deixando agora da gente utilizando essa máquina na troca de vidro, tá? A gente faz todo o processo, mostra como é o processo, mostra quais são os insumos utilizados e a gente coloca o nosso professor Davidson para fazer a troca de vidro utilizando essa máquina aqui, a tela já saindo pronta. Tem também vídeo aqui no nosso canal da gente fazendo laminação da RMB também. Ambas o vidro sai
perfeito, impecável. E agora você me pergunta o seguinte: tá, Rafael, beleza, mas por que essa máquina menor consegue entregar a mesma qualidade de uma máquina maior? Eu vou te mostrar onde está o segredinho agora e vem comigo, que tá aqui, ó. Nós vamos tirar essa parte aqui e eu vou mostrar para vocês. O motor all-in-one que a gente utiliza nessa máquina para ela entregar todo o poder de ação dela que ela entrega. E é aqui que está o segredo para essa máquina ser o sucesso que ela é e para Andrômeda ser a máquina tão inovadora que ela é hoje. Aqui, pessoal, a gente tem um motor all-in-one e olha a simplicidade e como é simples se você precisar fazer uma manutenção nesse acoplamento, ó. Aqui, pessoal, a gente tem tanto um compressor quanto uma bomba de vácuo em um único motor. E é justamente esse motor que faz com que a máquina alcance 6 bar de pressão durante a laminação e alcance ali seus 104, 105, 106 kPa no nível do mar, 93, 94 kPa, já aqui em Minas Gerais, que é bem mais alto. Lembrando, pessoal, que passou de 88 kPa, você consegue laminar e fazer qualquer vidro, isso é tranquilo, tá? Mas é com esse motor aqui, que é uma grande evolução daqueles 2 trambolhos ali, que é o compressor e a bomba de vácuo, né? E é aí que a gente chega na Andrômeda. Por quê? Vem aqui comigo. Aqui eu já tinha até deixado sem alguns parafusos para facilitar, mas olha o segredo aí, ó, pessoal. Nós temos aqui na Andrômeda o mesmo motor que nós temos na RMB. Só que a área de laminação aqui é muito menor e o tira-bolhas é muito menor. Aqui na Andrômeda, você vai conseguir fazer aparelhos até 7 polegadas, 6,89 polegadas. Lembrando que não existe aparelho desse tamanho hoje no mercado, smartphone, né? Então, na área de laminação, você consegue laminar toda essa área aqui, ó. E no tira-bolhas, mesma coisa. Só que numa máquina menor, com um motor para uma máquina maior. Então nós temos um motor muito potente numa área de laminação menor e num tira-bolhas menor. O que eu ganho com isso? Eu ganho justamente tempo de laminação, tempo de tira-bolhas, o tempo que a máquina demora para alcançar o pico máximo do tira-bolhas. Eu vou fazer um comparativo muito rápido e objetivo em relação ao tira-bolha dessas duas máquinas. Nessa máquina, a gente tem um resultado no tira-bolhas muito mais eficiente do que na RMB. Isso se dá justamente pelo fato da RMB ter um tira-bolhas muito grande, que é um tira-bolhas desenvolvido inclusive para você colocar tablet. Você pode encaixar o tablet aqui e olha o tamanho desse tira-bolhas. Só que para a gente poder colocar pressão positiva, que é o que acontece aqui no tira-bolhas, para encher de ar essa parte aqui, né, essa parte do tira-bolhas, por ser muito grande, a gente leva em média 2,5 minutos para alcançar 6 bar. Tá? Dependendo da sua altitude, até 2 minutos você consegue alcançar 6 bar e colocar 6 bar de pressão positiva para você tirar bolhas aqui no seu procedimento de troca de vidro. Já aqui na Andrômeda, a gente já tem um resultado muito melhor. Por quê? Porque como a área de tirar bolhas dela é bem menor, é bem pequeno, e o motor é o mesmo da RMB, quando você vai fazer o tirar bolhas aqui, você consegue ter esse resultado em 4,26 segundos, você tem 6 bar de pressão.
é 4,26 segundos versus 2 minutos e meio. O que eu tenho de positivo nisso, pessoal? Em 4,26 segundos, a gente consegue nessa máquina aqui fazer aparelho montado. Então a gente consegue pegar o aparelho, não precisa desmontar e justamente ali na parte das câmeras, do Face ID, câmera frontal, câmera traseira, nesses sensores ópticos, você não tem o risco de estar estourando a câmera. Por quê? Porque você alcança a pressão muito rápida. Nessa máquina aqui, quando você vai fazer o tira-bolhas nela, o que acontece? Fica 2 minutos para exercer a pressão que você precisa. Isso acaba estourando o Face ID, acaba estragando a câmera. Então, fazer aparelhos montados nessa máquina aqui, sem remover a câmera, é um risco de estourar a câmera. Enquanto aqui, você tem toda a segurança de não estourar a câmera. Fechou? Fala, meus alienígenas! É o seguinte, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não perde a oportunidade, assiste esse vídeo aqui para você conhecer um pouco mais sobre a Insignis. E se você curtir, assiste esse vídeo aqui para você conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Valeu!